Meu irmão e minha irmã, hoje é dia 17 de janeiro, quarta-feira, a igreja comemora o dia de Santo Antão, um santo monge do Oriente, nascido no ano de 251, falecido em 357, um homem que decidiu abrir mão da vida que vivia, dos bens que possuía, para viver como um eremita, viver afastado da cidade, afastado dos bens, viver com Deus, abrir mão de tudo o que possuía para encontrar-se com o Senhor. Porém, percebe que este estilo de vida não é para todas as pessoas. Ele mesmo se sente um pouco limitado nesse sentido de vida. Procura, então, formar uma pequena comunidade de outros monges que também procuravam este encontro mais pessoal e definitivo com o Senhor, formando assim uma primeira comunidade chamada cenobítica, ou seja, que vivem juntos em comunidade, rezam juntos, comem juntos, apesar de terem vidas independentes, mas em alguns momentos do dia se encontram. Ele então é o pai do monaquismo, como se costuma dizer, cenobítico, das comunidades que se uniam. Santo Antão é este primeiro santo depois dos grandes tempos de martírio. Neste período, a religião cristã já era autorizada pelo Império, o martírio tinha acabado, então encontram no monaquismo uma forma de se martirizar, abrindo mão dos bens e das coisas necessárias, vivendo afastados da sociedade, afastados das facilidades da vida na cidade, se martirizam, entregam a cada dia um pouquinho da sua vida. Santo Antão, então, é este homem que muito se preocupou em encontrar-se com o Senhor, fundou este novo estilo de vida, defendendo também Cristo e a divindade do Senhor, de frente das acusações dos arianos, que acusavam que Jesus era só divino e não humano. Santo Antão, então, é este homem muito importante para a história da igreja que tanto tem a nos ensinar. Vamos escutar a palavra de Deus para nós deste dia, do Evangelho segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se havia de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: "Levanta-te e fica aqui no meio." E perguntou-lhes: "É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer?" Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: "Estende a mão." Ele a estendeu, e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós vemos com este evangelho que Jesus está no mesmo dia daquele evangelho que nós escutávamos ontem. Dia de sábado, estavam com fome e arrancaram as espigas. Hoje, dia de sábado, estão na sinagoga. A lei do sábado vem questionada em ambos os evangelhos. Nós vemos que Jesus, apesar disto, realiza este gesto de cura daquele homem que se encontrava ali. Os fariseus, os mestres da lei, querem acusar Jesus de qualquer maneira. Por isso, diz o próprio Evangelho, estão atentos a qualquer movimento, a qualquer palavra que o Senhor Jesus possa vir a dizer. Uma vida em perigo, defendê-la é missão do judeu. É isso que Jesus está questionando. A mesma lei que para eles diz que em dia de sábado é proibido trabalhar, diz também que em dia de sábado é preciso defender a vida. Como então conciliar as duas coisas? É isso que Jesus está criticando, esta falta de coerência que existia na lei, assim como estava vivendo naquele período. Àquele homem, Jesus dá muito mais do que uma cura física da doença que possuía nas suas mãos. Jesus, quando o faz levantar e estar no meio, está dizendo duas coisas. As pessoas doentes, pobres, marginalizadas eram afastadas das cidades. Não podiam viver no centro das cidades, viviam nas periferias. Jesus, este homem, faz que esteja novamente no centro e mais em pé. As pessoas doentes, os pobres, aqueles que tinham condição econômica mais baixa, eram sempre aqueles que estavam abaixados, aqueles que estavam servindo, eram aqueles que, quando tinha, por exemplo, uma reunião, um jantar, lavavam os pés dos convidados. Quando Jesus então o coloca em pé, está dizendo: este homem passou da posição de servidor
para a posição de ser servido, e vai ser servido por Deus mesmo. É Deus que está servindo este homem com a cura da sua doença. Este evangelho ainda nos diz que os fariseus de cabeça dura, gente teimosa, já tomaram uma decisão. Agora vejam que interessante, nós estamos ainda apenas no 3º capítulo do evangelho de Marcos, apenas no início da missão pública de Jesus. E eles já tomaram a decisão de matar Jesus. Quem é que vai fazer mudar a cabeça deste povo teimoso, deste povo, como diz a própria palavra de Deus, de cabeça dura? Que então que esta palavra pode dizer para nós neste dia? Para este povo, Jesus deveria morrer. Não existe outra solução senão a morte. Por quê? Jesus está incomodando. Jesus está cutucando estes homens justamente naquilo que para eles era mais cômodo. Tinham todos que os serviam, ninguém os tirava da posição de prestígio, de sucesso e de ganhos. Jesus chega para revolver tudo, para remexer em tudo. Se sentem profundamente incomodados com Jesus que diz que o homem tem que ser servido e não a lei. Por isso querem matá-lo. Devo então me perguntar, se estivesse naquela época, de lado de quem eu estaria? Daqueles que são servidos e que têm os seus privilégios? Daqueles que gostam de receberem atenção e elogios? Ou do lado de Jesus, que questiona, que apresenta a novidade que o Evangelho vem trazer, que cura, que salva, que levanta os irmãos que estão caídos? Este Evangelho ainda me faz pensar. Tenho me preocupado com os meus irmãos que estão afastados do centro da igreja, do centro da cidade, do centro das existências, dos grupos que nós temos? Muitos irmãos nossos são afastados porque se envolveram com as drogas, se envolveram com o crime, porque desistiram de ter uma vida de fé. São irmãos nossos, apesar de tudo isso. Continuo me preocupando com eles? Faço alguma coisa para que possam voltar? Estendo a minha mão e me abaixo para servi-los? E por último, a lei de Deus foi dada para servir ao homem, não o homem para servir a lei de Deus. Quando isto acontece, existe um certo legalismo da parte do ser humano. E, infelizmente, muitos de nós podemos cair neste pecado. Legalismo é pecado. Quando eu penso que a lei deve ser servida independentemente de qualquer pessoa, se chama legalismo, se chama pecado. A lei foi feita para servir o ser humano, para proteger a sua vida, a sua dignidade. Que eu nunca me esqueça disto. E que se eu cair neste pecado, que eu possa me reconciliar com o Senhor. Que a bênção de Deus seja derramada sobre você no início deste novo dia, por intercessão de Santo Antão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.